Esse manhwa foi o pedido desse lindo aqui, então caso vocês queiram ver algum manhwa aqui também, comentem aí que eu vou dar uma olhada, hein? Durante uma noite sombria, lá estava o protagonista Luo Zeng observando um livro que estava à sua frente. Enquanto Luo Zeng estava observando aquele livro ali, algum barulho muito estranho começou a acontecer na fechadura da porta e logo o garoto se assustou. Rapidamente ele apagou a vela e guardou o livro e começou a fingir que estava dormindo. E nesse momento dois homens estranhos entraram em seu quarto. Eram dois sujeitos que perguntaram se ele ainda estava dormindo e mandaram o garoto acordar, questionando se ele ainda pensava ser o jovem mestre da família Luo. Luo Zeng ainda disfarçou que estava sonolento e estava despertando nesse momento, mas o cara começou a xingá-lo, mandando levantar logo. E logo ele foi levado aonde alguns alunos estavam fazendo seu treinamento, e o mestre dizia que todos eles teriam apenas um alvo em comum. Juntamente com o protagonista, tinha alguns outros escravos amarrados junto com ele, e alguns até o reconheciam. Ao olhar para a cara do garoto, os comentários já começaram a surgir, perguntando como ele poderia estar cheio de energia, mesmo depois de ter sido espancado por literalmente 2 anos. Era o Pei Han, da camada de refinamento ósseo, filho mais velho do segundo ramo familiar e o atual jovem mestre. O garoto debochado zombou do protagonista, dizendo que não acreditava que ele ainda não tinha desistido depois de ser espancado por tanto tempo durante o seu isolamento. Mas o nosso garotão não se deixou abalar por essas palavras e apenas abriu um sorriso muito debochado em seu rosto. Pessoal, venho pedir humildemente a quem ainda não é inscrito no canal para que se inscreva e tá fortalecendo a gente. E caso gostem e quiserem uma parte 2, comentem aí. E é claro, mete bala no like. Mas quando o povo percebeu o sorriso no rosto do garoto, começaram a gritar muito irritados, perguntando como um escravo ousava ofender um jovem mestre, e também mandavam pagar com sua própria vida, ou então se arrependeria de ter nascido. Mas Pei Han, com a maior cara de bunda, perguntou a eles se por acaso sabiam porque ele tinha entrado em isolamento. O garoto acrescenta que essa pílula do céu e da terra é extraordinária e levou o 10º defeito da pílula para melhorar a sua camada de refinamento da carne. Alcançar o pico do refinamento ósseo e atingir a camada de refinamento da médula é apenas uma questão de tempo para ele agora. As pílulas sagradas do céu e da terra foram transmitidas pelos ancestrais da família Luo e ficavam escondidas em salas secretas. E olhando para o protagonista todo amarrado em sua frente, o garoto começou a zombar dele e ameaçá-lo de várias formas possíveis, humilhando por completo. Para humilhar ainda mais o garoto, ele resolveu não escolhê-lo para espancar, e sim outro cara que estava ali perto, dizendo que Luo Zeng não merecia nem isso. Não deu outra, literalmente do nada, ele se virou para um pobre cara que estava ali ao seu lado e meteu um soco na boca do estômago do cara, sem nenhuma chance de reação. Quando o pessoal viu que o cara apenas ficou parado com uma cara de assustado, perguntaram por que nada aconteceu com ele depois de ter sido atingido. Mas logo algo muito estranho começou a acontecer com aquele cara, deixando todos ali impressionadaços. O sujeito simplesmente começou a gritar de dor e virou pó ali na frente de todo mundo. Esse era o poder de Roosevelt Fist. Após o cara se desintegrar diante deles, o jovem mestre começou a comemorar, enquanto todos diziam que ele era poderoso demais e definitivamente reviveria a família Luo. Olhando para a cara do protagonista com um olhar extremamente macabro, Pei Han ainda acrescentou que ele não precisava se preocupar, pois ainda não tinha chegado a sua hora. Mas o protagonista apenas ficou olhando com muito ódio para o rosto de Pei Han, sem nem dizer absolutamente um A. Deixando Luo Zeng para trás, Pei Han saiu comemorando com seu povo, dizendo que apenas queria demonstrar o seu poder e humilhar completamente Luo Zeng por ser um lixo. Mas antes de sair por completo dali, Pei Han disse que tinha se esquecido de que quando ele chegasse na camada de refinamento da víscera, então ele resgataria sua prima miserável da seita King Yun. Deixando Luo Zeng extremamente incomodado, ele disse que ouviu dizer que a sua prima genial fez uma bagunça na seita King Yun e ofendeu algumas pessoas importantes, por isso ela foi mandada para a montanha do purgatório para refletir sobre as suas ações. Naquele momento, Pei Han se virou com um sorriso extremamente sinistro para o rosto de Luo Zeng. O que cá entre nós dava até raiva, mas vendo o garoto se retirar dali, Luo Zeng apenas ficou olhando para ele com mais ódio, dessa vez pensando em várias maldades em sua mente. Luo Zeng não se importa com o fato de estar sendo tratado como escravo e ser usado também, pois ele nem se importa com a pílula do céu e terra que era para ele. Nada realmente importa para ele, exceto a sua irmã. Ela é o seu maior ponto fraco. Novamente em sua cela, o protagonista estava muito irritado, gritando com o mordomo Feng, perguntando por que só tinha uma pílula no dia de hoje. Mas o cara, com muita indiferença, respondeu que a família Luo distribuiu 3 pílulas de cura todos os dias, mas agora só tinha uma, e provavelmente Luo Zeng estava roubando algumas para si. Depois de acusar o protagonista, ele diz que é uma bênção e ainda tá recebendo alguma, e pergunta se agora ele queria exagerar e pegar além do que ele realmente precisava. Zombando do protagonista, ele grita que é claro que ele tem mais pílulas consigo, porém, olhando para o estado atual do garoto, ele não merecia absolutamente nada além da morte. Mas literalmente do nada mesmo, um socão atinge a fuça do maluco, que nem sequer sabia de onde tinha vindo aquela porrada. Logo Zeng dispara ao mesmo, perguntando como o mordomo se atreveu a agir tão arrogantemente, e pergunta se ele realmente pensou que estaria com medo de bater em um mordomo feioso daqueles. Mas tal qual como uma criancinha, o mordomo grita que o protagonista é apenas um escravo, e mesmo assim atreveu a bater em sua face, mas irá se arrepender mais tarde com toda a certeza do mundo. Aquele livro na mão do protagonista faz bastante sentido, menos a parte de retribuir
sentimento com bondade. Afinal, se o seu pai não tivesse um coração tão bom e tivesse acreditado nessas 4 palavras, o ramo principal da família não teria caído até esse estado e o seu pai também não estaria morto. A irmã do protagonista era o único raio de esperança no ramo principal da família. Ela era extremamente talentosa e foi convidada a ser discípula interna da seita King 1. Incendiando aquele livro agora com muita fúria, o protagonista diz que tem que salvar a sua irmã e que não entende sobre a porcaria dos 3 princípios impraticáveis daquele livro que não faz o menor sentido estar guardado. E logo o livro caiu no chão completamente em chamas, subindo a maior fumaça ali na cela do protagonista enquanto o mesmo observava aquilo com muita raiva. Porém aquilo tinha um certo significado para o mesmo, que começa a chorar, e assim que a sua lágrima pinga no chão, alguma coisa chama a atenção do mesmo na hora. Olhando para sua frente, o protagonista se depara com um papel amarelado, mas como se estivesse brilhando, e já se pergunta o que era aquilo. Se aproximando mais daquilo, ele resolve colocar a sua mão, mas algo mais estranho ainda começa a acontecer nesse exato momento. Deixando o garoto assustado, ele fica se perguntando o que estava acontecendo e por que raios as palavras do pergaminho de ouro estavam subindo por todo o seu corpo. E as palavras começam a tomar conta de todo o seu braço, o seu peitoral e agora também a sua face, enquanto o garoto gritava de dor. Após a sua vista escurecer, o protagonista acorda em um lugar muito estranho. Talvez fosse o maior método de refinamento, sendo o primeiro método de refinamento antigo. Ainda meio sem entender onde estava, ele reflete que com a carne como mediador, um só como uma alma totalmente adulterada, enxaga o corpo então e transforma em uma energia espiritual. Mas ao ver aquelas palavras em sua mente, o garoto deitado no chão agora começa a se perguntar o que significava todas aquelas palavras. Logo ele começa a se levantar do chão, dizendo que precisa muito mesmo tomar água, pois a sua garganta estava secaça. Assim que ele levanta, é como se ele estivesse saindo de dentro de uma banheira e novamente ele fica sem entender bolhufas. Mas ao olhar para aquela banheira, desesperado, ele pergunta o que estava acontecendo e por que a água estava evaporando. Esse cara realmente não tem nenhuma sorte? Ao fechar os olhos, ele enxerga um tipo de caldeirão em sua frente, mas é como se fosse uma simples miniatura. Mas ao analisar detalhadamente aquele caldeirãozinho, ele percebe que há 9 dragões esculpidos no caldeirão. E logo uma coisa assusta o protagonista. Começa a acontecer uma espécie de dragão que surge daquela água da banheira em que ele estava. O dragão toma uma forma muito assustadora com 2 cabeças. Aquelas feras começam a morder o protagonista, que gritava pedindo para que eles parassem de fazer isso, pois estava doendo a beça. Agora com seu corpo praticamente deteriorado, o protagonista apenas pedia para as cabeças de dragões deixá-lo morrer. Mas literalmente do nada, assim que ele abre os olhos novamente, finalmente tinha conseguido atravessar e despertar. E no dia seguinte o garoto se encontra com os caras treinando e novamente ele é usado como um saco de pancadas. Ao ver o garoto ali apenas caindo e não gemendo de dor como estava antes, um cara se pergunta por que raios esse maluco estava tão resistente assim, mesmo jogado no chão depois de ter sido espancado. O protagonista reflete que isso era incrível, pois ele sentia cheio de energia e força, e o calor que circulava o seu corpo era uma sensação incrível. Literalmente do nada, tal qual como o lunático, o protagonista começa a rir, deixando o cara que estava batendo nele completamente assustado. Mas não dá outra, alguns caras começam a bater no protagonista e fazem ele parar de rir, engolindo aquela risada de uma vez por todas. Porém ele começa a refletir, se perguntando se ele poderia chegar na camada de refinamento ósseo se continuasse sendo atacado assim várias e várias vezes. Algum tempo depois, os 2 guardas do protagonista o levaram para um outro senhor, dizendo ao mestre Huang que aquele ali era o novo escravo dele e ele poderia se sentir livre para dar as suas ordens. Surpreendendo aqueles 2 tolos, o velhinho dispara que não merece ter o jovem mestre da família Luo para se servir. Os idiotas começam a cochichar, dizendo para ele não se preocupar, pois ele é o administrador-chefe da família Luo e definitivamente ele precisaria apenas dizer uma palavra, que teria então um escravo preparado para ele. Não demora muito, o velhinho também começa a agir de uma maneira babaca. Vendo Zeng em sua frente, ele pergunta ao mesmo por que estava parado ali igual mais de paus. O velho diz ao garoto que ele deve se ajoelhar ao ver o administrador-chefe e não ficar ali parado olhando para a cara dele com essa cara de bunda ridícula. Isso faz o protagonista ficar muito sério e não dizer absolutamente nada e continuar em pé também. Com isso, outro cara tenta forçá-lo a se ajoelhar na frente do velhinho. Huang então diz que o garoto pediu por isso e agora precisava tomar uma surra para aprender a respeitar quem realmente devia respeitar. Mas o garoto, com muita raiva, diz aos 2 que eles têm um pouco de coragem, pois até mesmo seu tio Jun não se atreveu a tratá-lo assim. Então como eles poderiam se atrever a fazer isso? Rindo da cara do protagonista, os idiotas perguntam ao mesmo se por acaso ele gostaria de se rebelar e que as regras do clã dizem que a revolta é punida com a morte. Mas ainda irritado, Zeng pergunta como uma pessoa de fora, como ele se atreve a falar sobre as regras do clã, afinal ele nem sequer faz parte. Logo o cara começa a arregaçar as suas mangas, dizendo ao protagonista que irá fazer ele entender hoje o que as regras do clã significavam de verdade. Literalmente do nada, o cara é arremessado para muito longe, quebrando alguns vasos. E na hora o mestre, cheio de maldade, pergunta ao protagonista o que ele estava fazendo e diz a ele que o jovem mestre Yun não iria lhe perdoar por isso, pois ele é apenas um alvo e não deveria revidar. Mais tarde, lá na sala do jovem mestre Yun, todo enfaixado, um gordinho chega até ele dizendo que ele deveria fazer algo a respeito do que aconteceu. Porém, mesmo depois de o mestre pedir para dar um fim naquele rapaz arrogante, o jovem mestre apenas diz que iria deixar esse cara viver por pelo menos um mês a mais. As notícias de como Zeng bateu no chefe administrador se espalharam por toda a cidade e todo mundo encarava com muita raiva o garoto. Mas dessa vez o protagonista estava muito confiante e ao ver um brutamonte em sua frente ele se oferece para ser o saco de pancadas do mesmo, dizendo que os outros não aguentariam tanta porradas assim como ele aguentaria. Então, com um olhar sereno para o rapaz, ele diz que da longa deveria o escolher, então ele seria o seu parceiro de treino.
bem. Não dá outra, o cara aceita a proposta do prota, e no mesmo momento já mete um murrão na boca do estômago do cara que chega até levantar o garoto. Diferindo vários outros golpes, ele diz que o garoto é muito fraco e muito lento, porém essa luta realmente estava ficando cada vez mais interessante. Sendo acertado por mais um golpe, Zeng é arremessado para muito longe enquanto a plateia comemora, dizendo que aquilo ali era muito satisfatório. Que povo cruel, cara. Mal sabiam eles que cada vez que Zeng era acertado, surgia algo quente dentro de seus órgãos, e os seus órgãos estavam ficando cada vez mais fortes. Com a carne como mediador e com o próprio eu e com a alma dele totalmente adulterada, enxague o corpo e transforma em energia espiritual. Essa era a mensagem que ele tinha visto em sua mente. Lá estava o nosso protagonista em sua cela, treinando pra caramba para ter então sua tão sonhada reviravolta. E no outro dia, lá estava o protagonista sendo espancado novamente pelo Da Long, que até pergunta ao garoto se ele está bem, mas o mesmo responde que sim e que Da Long deveria continuar apenas o espancando. E assim, dia após dia, constantemente caindo e tomando porradas, o protagonista continuava seu plano perfeito de refinar o seu corpo. No final, praticamente ele tinha criado até uma amizade com Da Long, que perguntou ao mesmo se ele tinha algum plano para o treinamento do clã. Mas o garoto, com muito desdém, apenas respondeu que não tinha plano nenhum, afinal ele era apenas o alvo e nada mais que isso. Mas Da Long diz que ele tinha que parar de fingir, pois os discípulos da família Lu precisam testar a força no dia do treinamento, e também é o dia dos alvos conseguirem a liberdade de volta. Sendo assim, com a força e resistência do protagonista, ninguém da família Lu poderia o parar. Vendo que por fim o garoto não teve nenhuma resposta exata, Da Long reflete que o que ele realmente queria ver era se Zeng iria escolher a liberdade ou então a vingança. E na verdade Lu Zeng estava treinando muito para o dia do treinamento do clã. O rapaz estava dando realmente até o seu próprio sangue, literalmente. Após muito treinamento, o protagonista finalmente conseguiu seu Rosewood Fish e estava no 7º ranking. Agora com isso ele estava prestes a quebrar as camadas de seu corpo físico. Finalmente o dia chegou e tinha uma boa galera lá sendo recebida com muita educação por um cara que dizia boas-vindas às pessoas que viajaram todo o caminho só para ver o treinamento da família Lu. Sorrindo, Junhui diz que gostaria de aproveitar essa chance para dar um grande anúncio a todos. Em seguida, ele dispara que seu habilidoso sobrinho, jovem mestre da família, foi aceito na seita King Yun como discípulo oculto. E com o protagonista em meio a toda aquela multidão, ele termina dizendo que está na hora dos discípulos da família escolherem os seus oponentes. O primeiro será o filho mais velho do terceiro ramo Sheng Yun da camada de refinamento ósseo. Já estando na frente de toda a multidão, ele olha para o protagonista com um sorrisinho de canto que rebate o sorrisinho dele. Em seguida, de lá da frente, ele aponta para alguém no meio de toda aquela multidão, dizendo que escolheu aquela pessoa em específico. Era um brutamonte sinistrão que estava atrás do protagonista, que apenas cerrou seus dentes com muita fúria ao ouvir isso do garoto. Frente a frente com o jovem mestre, ele diz que deveriam começar logo, pois ele seria livre assim que derrotar aquele garoto infeliz. Mas não dá outra, quase que num piscar de olhos, o garoto parte para cima do brutamonte, metendo apenas um murro na boca do estômago do cara. E após esse golpe extremamente veloz, o cara começa praticamente a se desintegrar na frente de todos ali, deixando geral de boca aberta. O jovem mestre apenas dá um sorrisinho enquanto a plateia comemora, dizendo que ele novamente tinha sido vencedor e que isso já era de se esperar. Mas nesse momento ele pede para o juiz esperar, pois ele ainda tinha algo a dizer a todos eles. Preocupado lá de cima, o carinha pergunta ao jovem mestre qual era o problema, mas na hora o garoto rebate que aquele round era apenas um aquecimento. E ele nem sequer tinha escolhido seu oponente até então, mas agora acabou de decidir que escolheria Lu Zeng. Após ouvir isso, o protagonista começa a avançar para cima do tatame, enquanto se pergunta por que é que isso acabou dessa maneira. Afinal, aquele garoto era apenas o seu primo. Sheng Yun chegou na camada de refinamento do céu e da terra e também tinha usado até mesmo a segunda pílula. Sorrindo para a cara do prota, ele dispara que se Pei Han pode melhorar tanto assim depois de tomar a pílula, então ele também conseguiria. Com muita fúria, ele parte para cima do protagonista, sem dó e nem piedade, armando um baita soco repleto de energia. O golpe atinge bem na boca do estômago do protagonista, que reflete que o poder daquele punho atualmente quebrou a primeira camada do caldeirão. A dor começa a espalhar pelo corpo do protagonista, que reflete que o calor que estava vindo com essa dor parecia ser bem mais violento do que a de antes. Mas para dar um fim de vez em Zeng, ele diz que não tinha acabado ainda, e começa a diferir vários e vários outros golpes contra o prota. Quando o pessoal vê aqueles golpes, ficam incrédulos, dizendo que o jovem mestre Sheng Yun realmente era incrível, afinal estava usando várias habilidades do 6º rank. Vendo aquela luta ali, outra pergunta que surge na cabeça da plateia é saber se Zeng aguentaria continuar nessa luta depois de ter sido espancado tanto. O anfitrião, olhando tudo aquilo, reflete que poderia ser que de algum jeito Zeng conseguiu alguma técnica de proteção corporal, ou talvez o seu irmão mais velho tenha escondido e dado a sua técnica a Zeng antes de morrer. Logo o jovem mestre ali no ringue se pergunta se aquele garoto por acaso era do submundo, afinal como ele poderia estar vivo depois de tomar tanta porrada assim? E deixando geral assustado, outra pergunta que surge é do que era feito o corpo daquele garoto para aguentar tantos golpes dessa forma. Porém o que deixa o jovem mestre extremamente irritado é perceber no rosto do proto um baita sorriso. Isso fere demais o ego do rapaz. Com o jovem mestre vindo para cima de si, o protagonista apenas responde que desde o começo da luta ele só tem sido atacado, mas agora finalmente era a vez de Zeng contra-atacar. Aquilo ali foi tão rápido que chegou a bugar o sentido das pessoas. Em um piscar de olhos apenas, o jovem mestre já estava desintegrando por completo. Geral fica extremamente assustado, perguntando se aquela criança era um monstro, pois como era possível ele ter ficado tão forte em tão pouco tempo. Com o jovem mestre caído no chão, o anfitrião corre para ver como é que estava o seu filho e pergunta se ele estava bem. Mas como não obtém nenhuma resposta, ele chama o protagonista de moleque perverso e pergunta por que ele feriu seu tão amado filho. Com deboche, o garoto olha para o
tio e diz que, baseado nas regras do clã, vencer uma luta até a morte significa que ele não é mais um alvo, então ele poderia enfim deixar essa família. Mas o tio com muita fúria diz que eles foram benevolentes e deixaram o garoto viver, mas ele não acreditava que realmente melhorou, e encerra sua frase dizendo que não deixará o garoto sair dali de forma alguma. Mas não dá outro, o protagonista não dá nem bola pra isso e simplesmente pula muito alto, encerrando de vez aquela conversa. Mas logo o tio aparece na frente do protagonista dizendo que apenas o lixo do pai de Zeng seguia as regras realmente, e foi exatamente por esse motivo que ele acabou morrendo. Luo Zeng, com muita raiva, apenas arma um soco para o seu tio, gritando para o mesmo sair de sua frente, porque ele já tinha vencido a batalha. Mas o rapaz revida com um soco, dizendo que ele tinha que falar quais eram as regras, pois na família era ele quem mandava em tudo ali. A força do golpe foi tão potente que acabou derrubando o protagonista lá de cima, que cai ao chão destruindo tudo. De frente com aquele cara, o protagonista diz que foi muito ingênuo por acreditar que pessoas como eles poderiam seguir as regras. Afinal, além de terem matado o próprio irmão, roubaram as pílulas sagradas e também cometeram todos os outros tipos de crime. Mas o tio, olhando para a cara do protagonista com muita raiva, apenas pede para o mesmo entregar a técnica de proteção e assim então deixaria o mesmo continuar respirando. E nesse momento, no ringue de batalha, o silêncio toma conta de tudo, com apenas os dois se entreolhando com muita raiva. O protagonista então pula para cima de seu tio, dizendo que um dia ainda irá vingar a morte de seu pai, e também pergunta como ele se atreve a querer a sua técnica de proteção, pois ele realmente não merecia nenhum grão de feijão direito. Depois de derrubar o seu tio com muita fúria, o garoto grita, perguntando a todos ali se mais alguém queria tentar pará-lo. Porém, a rapaziada apenas fica olhando para a cara do mesmo sem dizer absolutamente uma palavra para ele. Literalmente do nada mesmo, a cabeça do garoto é afundada no chão por uma mão, causando o maior estrondo de todos. Bing atualmente era o chefe da família, o segundo tio de Zeng, que estava a um passo do reino natural, que apenas fica olhando para o garoto no chão com muito ódio. Outro tio do protagonista, sendo carregado pelos caras, diz que essa porcaria de criança estava na camada de refinamento da víscera, enquanto o mesmo era segurado por Bing. Mas no mesmo momento, o chefe da família chama Zeng de perverso e diz que só deixaram ele viver porque ele era o oponente deles. Porém, como forma de gratidão, o garoto estava machucando e além disso tentando fugir da família deles, e com isso a morte estaria um passo dele agora. Mas o tio do protagonista ouve aquela cena e chega no chefe da família, chamando por seu segundo irmão, pedindo para não matar o garoto ainda. Mas com uma voz mortal, o chefe da família apenas se vira para o tio perguntando por que é que ele não deveria fazer isso. Então o cara explica que algo incrível aconteceu com esse garoto. A força do seu corpo estava acima da média e a velocidade de seu cultivo estava ainda mais rápida do que a de Pei Han e Sheng Yun. Quando o chefe da família ouve isso, com muita raiva ele olha para o protagonista e pergunta ao mesmo que raios aconteceu com ele para estar assim. Mas do nada, um estrondo no céu acaba assustando a todos que estavam ali perto e uma enorme esfera cai lá de cima. Aquela esfera vai em direção ao protagonista e na mesma hora agarra o garoto, puxando para perto de si. O chefe da família ainda tenta pedir e pergunta se aquele ali era Xie Liang, mas a esfera apenas responde que essa criança tem o mesmo aroma de uma arma que ele refinou, então iria refiná-la em uma outra arma para aumentar a sua qualidade. O tio do protagonista então diz ao chefe da família que aquele ali é o mestre do mal do refinamento, Xie Liang, e que ele trabalha de formas misteriosas, por isso o chefe não deveria persegui-lo. Ele ainda acrescenta que 9 em cada 10 pessoas que são pegas por esse cara são jogadas na fornalha de refinamento, por isso Luo Zeng poderia até mesmo já estar morto numa hora dessas. Mas vendo aquilo ali, o chefe da família apenas pergunta se eles realmente deixariam o traidor ir assim sem mais e nem menos. Aquela esfera puxou o protagonista para um lugar muito sombrio, cheio de corpos pendurados que foram usados para um refinamento. Aquela criatura agora se torna uma espécie de morto-vivo e diz ao prota que não entende o porquê, mas o corpo dele tem o mesmo cheiro de uma arma chamada Xuan. Mas o protagonista ainda zomba do cara, dizendo que ele tinha um nível muito baixo e ainda assim gostaria de usar o seu sangue para refinar uma arma no seu nível. Então a criatura joga ele numa cela e diz que era verdade, que ele realmente não tinha nenhum material excepcional para fazer isso, sem contar que o seu fogo era apenas a segunda camada. Porém, o que o protagonista não estava esperando é que ele poderia sim usar magia negra. E agora, zombando do prota, ele diz ao mesmo que deve se sentir honrado por ser combinado com a sua espada de fogo. Enquanto seu corpo pegava fogo, o protagonista fica se perguntando o que estava acontecendo. Afinal, ele apenas sente uma sensação de queimar, porém não tinha nenhuma dor. Olhando agora para o seu braço, ele reflete que definitivamente não entende isso, mas com toda certeza tem alguma relação com o que aconteceu dentro de sua cela. Poderia ser que o seu corpo na verdade foi refinado para uma arma de camada Xuan, afinal ele nem sequer estava com medo do fogo. Aquela criatura bizonha, ao olhar para o garoto em sua frente, dispara que ele ainda não foi refinado, porém agora ele iria usar a pílula de fusão do fogo para fazer isso. Nesse exato momento, algo começa a acontecer com o corpo do protagonista, que corre por todo o seu braço, deixando o mesmo muito assustado. Em apenas alguns segundos, um monte de letras surge na frente dele novamente e cobrem todo o seu corpo como uma espécie de pele dourada. Mas para deixar o garoto ainda mais confuso, literalmente uma espada aparece do nada na frente dele. A verdade é que ele iluminou mais a camada de dragão e o seu corpo agora estava cheio de força, e talvez ele estaria usando esse fogo negro para absorver a arma da camada Xuan. Preocupado com aquilo, ele pergunta se poderia usar mais escamas do dragão para obter mais poder. Afinal, passou apenas uma única escama para incrementar o seu poder, e a dúvida que não queria calar era se ele iluminasse todas as 9 escamas, então quão forte ele realmente seria. Mas enquanto isso, do lado de fora onde o protagonista estava, aquela criatura se aproxima sorrateiramente, até que absolutamente do nada o protagonista pega ele pelo colarinho, e na hora ele já deita e começa a gritar desesperadamente. Depois de tudo isso, o protagonista finalmente conseguiu solar aquela criatura, deixando a mesma completamente desacordada. Com aquela coisa caída em sua frente, o protagonista consegue enxergar algo muito estranho em seus dedos. Se aproximando, ele
percebe que era um anel e na hora ele se pergunta se aquilo não era um anel Chumin. Ele tinha ouvido dizer que esse tipo de anel tinha um espaço de armazenamento e agora a dúvida que não queria calar era se isso era realmente uma lenda ou não. Depois de conseguir sair daquele lugar bizonho, o protagonista fica refletindo que não esperava que aquele velho sinistro tivesse tantos tesouros dessa forma. Olhando uma adaga que ele encontrou ali, ele se pergunta por que aquele velho tinha essa porcaria guardada consigo. Lançando aquela adaga pra frente, ele diz que realmente quer ver quais segredos aquela coisa esconde. Aquela adaga assim simplesmente vai para perto de uma garotinha que estava em cima de uma árvore. Novamente ela lança a adaga para mais longe ainda. Em seguida a pequena faca voa para uma outra mulher que estava segurando um livro e ela novamente lança a faca. Até que por fim o protagonista nem sequer sabe mais onde a arma foi parar e desiste de esperar, indo até a dinastia Fentian. Ao chegar lá ele se depara com uma boa multidão em frente ao palácio e se pergunta por que eles não entravam ali. Até que ele acabou ouvindo o rapaz dizendo que o outro grupo de pessoas falhou em um desafio e foi eliminado por completo. Curioso, o protagonista então pergunta a esse rapaz se há algum requisito para entrar na seita King Yun. O rapaz sorrindo responde ao protagonista dizendo que primeiro ele deve fazer o seu símbolo de discípulo com a sua energia. E se ele não for forte o bastante para fazer o símbolo de discípulo, então ele não estará qualificado para entrar no desafio, simples assim. Olhando para o cara, o protagonista diz que entende, mas que ele realmente precisa tentar isso de uma vez por todas. Luo Zeng então pega o símbolo da mão do rapaz e tenta ver se conseguiria entrar nessa seita. Ao ver a coisa brilhando, o cara se aproxima do protagonista e diz que ele é incrível, afinal já até mesmo conseguiu fazer um. Ao ver Luo Zeng completamente de cara, o cara completa que o tempo que se demora para criar um depende da força da pessoa. De primeira mão, Luo Zeng nem entende e pergunta ao rapaz do que ele estava falando, mas o cara simplesmente dá uma risada. Em seguida ele responde que estava falando sobre a mudança de gravidade e que na seita é 10 vezes mais forte do que do lado de fora, e fazer os seus símbolos de discípulo e cruzar o portão são apenas os primeiros passos. Após completar o desafio, você oficialmente se torna um discípulo externo da seita. Luo Zeng então pergunta como ele poderia completar o desafio, mas rapidamente o cara responde que o medalhão grava a força e o desafio vai fazer as decisões baseadas na pessoa. Com isso, o protagonista olhando para sua mão e o símbolo diz que ele realmente deve passar por esse desafio, não importa o que ele tenha que fazer. Mal sabia ele que Pei Han estava armando uma contra ele, dizendo a todos os seus homens para que encontrasse Luo Zeng e então tirassem sua vida, para fazê-lo se arrepender de todo o mal que causou ao seu tio e a sua família.